Eu tenho certeza que ao desenvolver o aplicativo, da tua fase de desenvolvedor inicial até a profissional, se for esse o caso, por diversas vezes você já teve dúvidas. E hoje nós temos diversas ferramentas para nos ajudar nessas dúvidas. Nós temos desde AIs, comunidades, fóruns, manuais das ferramentas, enfim, e você também tem o Ajude um Dev. Mas, pois bem, Thiago, o que é um Ajude um Dev? Bom, o Ajude um Dev é uma forma um pouco diferente de ajudar aquele dev que está precisando destravar o desenvolvimento do seu aplicativo. Aqui ele pede ajuda e ao invés da gente mandar um textinho ou um printzinho falando como ajustar aquela funcionalidade ou desenvolver ela em questão, a gente grava um videozão. Interessante, né? No Ajude um Dev de hoje, a dúvida em si não é tão complexa, mas também não interessa. A gente tem desenvolvedores de diversos níveis, enfim, o assunto é pertinente, eu creio que vai servir para muita gente. Vou te mostrar que tipo de AI que me ajudou aqui para então desenvolver a dúvida em questão, alguns outros mecanismos e chega de papo. Vamos lá ver qual é o dev que está com dúvida e qual é a dúvida desse cara. Bora lá! Aqui ao lado temos a comunidade da Digitals, essa aqui na versão gratuita, e para você participar basta se inscrever, tem bastante coisa legal, ó, tem chat de bate-papo, tem vídeos de dicas e tutoriais, tem lives free, toda quarta-feira a gente está entrevistando aí pessoas que são referências do mercado, tanto de AI quanto de no-code, low-code, né? Tem aí o Bubble e Desenvolvimento, que é o nosso fórum, né, específico para Bubble, e os negócios e oportunidades, ou seja, tudo de graça. O que está esperando para se inscrever e vir participar da nossa comunidade? Bom, o que interessa é que lá nela, como você pode ver, o Matheus, há praticamente um dia atrás, ele deixou aqui a sua dúvida e é ela que nós vamos utilizar hoje como o case do Ajude um Dev. Bora lá! Olá amigos, tudo bem? Gostaria de criar uma página de orçamentos para a empresa do meu pai. Algo bem simples mesmo, onde ele possa usar quando estiver na rua pelo próprio celular. Preciso criar uma tabelinha conforme as 3 imagens e anexo, onde quando clica no botão adicionar linha, ele insira a linha do produto abaixo do cabeçalho. Ele só terá que puxar um drop-down do nome dos produtos e sua respectiva foto. E o resto, como preço, quantidade, é preenchido à mão. E o subtotal gostaria que calculasse multiplicando um input pelo outro. Gostaria que no final da página aparecesse o total. Olha, Matheus, eu não sei se esse é o caso, mas esse layout que você apresentou talvez possa ser um exemplo, ou você mesmo já desenvolveu. Ele está muito parecido com algo produzido pelo Lovable, uma AI de desenvolvimento de aplicativos e softwares e sites, por exemplo, que através de prompts ela te gera ali algumas interfaces, né? Depois você comenta aqui e me diz se você usou ela para renderizar esse layout, ou se de repente foi de outra forma, utilizou, sei lá, no-codable elements, e enfim, ou diversas outras formas que você pode ter feito isso. Mas interessante, e eu gostaria de comentar que não, meu queridinho, ainda não é aqui que eu uso a ajuda da AI. Espera mais um pouquinho, vamos voltar lá. O que interessa aqui é que o Matheus trouxe para nós algumas referências visuais, então, como eu comentei, dizendo ali mais ou menos o que ele queria, e aqui embaixo eu comecei a interação há 22 horas atrás, olha que rápido, né? Olá, Matheus, tudo bem? Queria ajuda para criar ou quer que alguém crie para ti? Se for ajuda, nos diga em que parte do projeto você efetivamente está e qual é a sua principal dificuldade para lhe ajudarmos. Olha eu aqui, né, entrando com a formalidade, mas eu acho que a melhor forma da gente entender como ajudar o próximo não é sair dando a solução de uma vez, é entender como é que a cabeça dele pensa, porque o que ele escreveu ali em cima estava um pouco genérico, seguindo o raciocínio dele naquele momento de escrita do post. Às vezes ele dá uma respirada, depois ele volta e aí ele consegue interagir um pouco melhor sobre o assunto. Bom, gostaria de ajuda para criar. Estou na parte de não saber como faço para ir adicionando linhas abaixo do cabeçalho da tabela. Gostaria que ele iniciasse sem nada e ao clicar no botão adicionar linha, ele adicionasse a primeira linha para inserir o primeiro produto no orçamento. Caso tenha só um produto, fica só uma linha. Se tiver mais, é só clicar no botão para ir adicionando linhas, né? E aí
Item vem de um drop-down da tabela produtos e a imagem vem da tabela produtos também conforme o que for selecionado no drop-down. Bom, já dá para entender um pouquinho, né, que ele tem aqui um gerador de orçamentos, agora sim mais próximo talvez da realidade, nome da empresa, prazo de pagamento, forma de pagamento, frete, data de emissão, produtos, enfim. Show! Vou gravar um vídeo te mostrando como fazer. Muito obrigado, Thiago. Será de grande ajuda. Grande ajuda para mim e espero que para você. E para ilustrar tudo isso, olha que coisa legal, né? Nesses meus anos de Bubble e desenvolvendo coisas assim, muitas vezes para tentar testar soluções, enfim, você acaba fazendo uma base de aplicativos e que ficam ali como templates. Aí eu vasculhei minha base de aplicativos e achei um aplicativo de orçamento que eu criei que talvez mostre aqui exatamente o que você precisa. Vamos dar uma olhada nele, vou puxar aqui, ó. Então olha lá, ó. Orçamento, né? App era o nome do meu aplicativo, sim. E aqui eu vou primeiro navegar nele para você ver ele funcionando. Primeiro, entenda uma coisa, ele é mobile. Eu construí ele como mobile first, mas ele também tem aqui a versão desktop. Mas sabe o que é legal? Eu vi que eu consigo copiar tudo dele agora para a versão mobile do Bubble. Olha que interessante, gente. Sim, o Bubble liberou antecipadamente para algumas pessoas a tecnologia mobile native deles, né? Como você desenvolve em mobile nativo agora. E eu estava inspecionando esse projeto, inclusive para gravar o vídeo, e eu percebi que é praticamente eu copiar e colar e eu tenho um aplicativo de orçamentos pronto no native do Bubble. E pode ser, claro, o nosso próximo vídeo. Comenta aqui se você gostaria que eu migrasse esse aplicativo que está em Cloud Bubble para native mobile no Bubble. Voltar para a dúvida em questão, então quero mostrar para vocês que isso aqui, como eu disse, foi construído em mobile first e aqui a gente está no desktop, ou seja, a gente está na versão cloud desse negócio. E ao invés de usar uma conta existente, eu vou criar uma conta nova. Então, sei lá, vou criar aqui uma conta nova, botar uma senha qualquer, criei a conta. Ele está dizendo aqui que minha sessão expirou porque eu estava logado com outro usuário. Agora sim, ó, parabéns, sua conta foi criada com sucesso. Agora acesse o meu orçamento e comece a gerar seus novos negócios. Legal. Então agora eu vou acessar aqui, ó. Certo? Bom, estou logado no sistema e é claro, ele está vazio. Sim, olha lá, ó. Eu não tenho nenhum orçamento, não tenho nada, não tenho produto, não tenho clientes. E aí eu posso começar com um novo orçamento, novo cliente ou novo produto. É óbvio que antes de qualquer coisa eu poderia então clicar aqui e adicionar um novo cliente. O meu cliente, sei lá, pessoa física, vou chamar de Caio Calderari. Por que o Caio Calderari? Porque eu gosto do Caio Calderari. Inclusive, vou falar para vocês, sigam o Caio Calderari em suas redes sociais, no canal no YouTube. Para mim, um dos caras que está quentíssimo no assunto de construir aplicativos com AI. E, novamente, não é agora que eu vou falar de AI, é um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Aí o CPF do Caio, não sei se é o CPF, mas sei lá, talvez 333-333-33. Pode ser, né? O telefone do Caio, eu sei, mas eu não vou falar. Eu vou deixar aqui, ó, o meu telefone, caso você queira comprar esse aplicativo de mim, porque ele está aqui na minha gaveta, prontinho para quem quer utilizar. Bate fone aí, cara. Tem um grupo do WhatsApp aqui, inclusive, que a gente fala sobre desenvolvimento. E se você tiver interesse nesse aplicativo aqui, calme, a gente negocia, beleza? Então olha lá, ó, o e-mail do Caio Calderari eu também não lembro, mas eu vou botar aqui um e-mail genérico. Tá. Aí aqui o bairro do Caio, ele tá morando, acho que, não sei, numa cidade interior, mas ele já morou em Campinas. Vamos dizer que ele morou aqui no Nova Campinas. E aí depois em Campinas, e aí aqui tem um errinho de label, não é CPF, eu sei que é estado aqui. Bom, vamos lá. Cadastrar cliente, ó, novo cliente cadastrado com sucesso. Beleza, mas Thiago, essas telas aí tá meio estranho para desktop. Pois é, a gente tem também a versão mobile aqui, ó. Porque eu construí ele mobile first. Então eu vou logar de novo para vocês verem que bonitinho. Certo? E aí, vamos usar um pouquinho a partir daqui para você ver como é a dinâmica. Legal, né? Então, ó, mesma coisa, né? Eu só cadastrei um cliente. Agora eu vou cadastrar um produto. Vou cadastrar um produto não, vou cadastrar dois. Então, produto 1, descrição, teste. Ele é uma caixa com 10 unidades de não sei o que ainda. Tá, ele vai custar R$ 500 e deixa eu pegar aqui uma foto. Eu estou vendendo a meta. Pronto.
Agora eu estou vendendo o Facebook, tá aí. É o logo do Facebook da Meta. Beleza. Agora eu vou cadastrar um outro produto que eu vou chamar de produto 2, teste 3, sei lá. Aí é uma caixa com 5 unidades e o valor vai custar 250, por exemplo. E aí a fotinha não é da Meta. Vamos escolher uma fotinha aqui parecida com a do Google, ó. Um pie chart, por exemplo. Tá. Pronto, cadastrei produto, agora eu tenho 2 produtos para eu inserir no meu orçamento. Agora sim, vou inserir orçamento e aqui começa a entrar a dinâmica que talvez interesse para o Matheus. Matheus, olha só, vou localizar... Eu cadastrei cliente? Deixa eu me lembrar. Cadastrei o Caio. Tá, é o suficiente. Vamos lá. Então vamos aqui, novo orçamento. Então quem é o cliente? Pô, eu tenho o Caio aqui, ver se eu acho. Ó, achei o Caião. E agora eu vou inserir os produtos. Então, o meu primeiro produto, sei lá, era produto 1, certo? Adicionei. E o meu segundo produto? Vamos de novo. Era produto 2. Então, perceba como eu estou adicionando as coisas na listagem de produtos. E aqui eu tenho uma dinâmica interessante também, Matheus, que olha só, se eu alterar a quantidade, ó, aqui a gente tem um de 500, um de 250, o valor total 750. Então, perceba que a hora que eu alterar a quantidade aqui, ó, ele vai alterar a quantidade tanto da linha do produto quanto a total do orçamento em questão. Aí que eu posso escrever alguma coisa do tipo, paga à vista. Paga à vista. Assim, à vista, acho que tem um acento aqui, né? Sei lá. Paga à vista, porque cartão só nas casas Baia. Sei lá, qualquer besteira assim. Data do orçamento dia 13, aqui dia 15. Vamos registrar esse orçamento? Vamos. Olha lá, orçamento registrado com sucesso. Agora que seu orçamento foi registrado, escolha abaixo como você deseja enviar o link do mesmo para o seu cliente. Né? E ele gerou um códigozinho ali e aí eu posso clicar aqui e enviar o orçamento para o meu cliente. Certo? Então, basicamente, é isso aqui que eu criei. Aí você começa aqui a olhar, né, quais os teus orçamentos, você consegue aqui ver teus clientes, né? Você consegue aqui ver seus produtos, você consegue aqui ver seu dashboard, né? Lá no dashboard tu pode apagar e acender os valorzinhos de tudo, se tu não quiser que as pessoas fiquem olhando ali os teus valores, quanto você está ganhando, né? Enfim, então eu acredito que o que ele precisa, certo? É fazer essa dinâmica aqui do orçamento. Mas antes, vou mostrar aqui para vocês como que o cliente desse aplicativo, da pessoa que está orçando, recebe esse orçamento. Se ele olhar em cloud, ele recebe assim, numa paginazinha simples lá, ó. Enviado por org, né? Itens do produto do orçamento, valor do orçamento é tal, observações, enfim. E se ele quiser ver isso no mobile, como que é? Como é que ele vai receber? Como a gente clica lá e envia, por exemplo, por e-mail ou por WhatsApp, enfim. Ele recebe assim, olha que bonitinho. Ele consegue ver, então, o orçamento dele certinho dessa forma. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora vem o interessante porque nós vamos para o editor do Bubble ver como eu criei essa solução para mostrar para o Matheus como ele pode fazer igual, né? No projeto dele em questão. Vamos ao nosso editor. Tá aqui. Deixa eu abrir aqui, ó. Pronto. Esse é o banco de dados. E eu vou lá na telinha do Mobile Dash. Primeiro, gente, olha que interessante. Sim, antigamente eu construí alguns SPA para aplicativos extremamente simples como estes. Não pego e crio ERPs em SPA, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Então aqui eu tenho um SPA, ou pode ser um MPA, porque a página de orçamento público ela não está embedada dentro daquela onde você mexe no aplicativo, beleza? Mas vamos lá, tá aqui, ó, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou mostrar primeiro a estrutura de dados. A estrutura de dado aqui, ó, como ela é. Então, olha só, eu tenho a tabela cliente, acredito que ele também tem, certo? Nessa tabela cliente aqui eu boto os dados do cliente, enfim, aqui eu puxo os orçamentos desse cliente, tá? Depois eu tenho uma tabela orçamento, aonde eu desnormalizo alguns dados por questão daquela técnica de dado morto, para que quando alguém altere os dados do cliente, não altere toda a cadeia de pedidos, né, gente? Isso é importante, tá? Aí ali, código, data aprovada, data enviada, ou seja, tinha um monte de campo de datas que ele controla, né? Poderia controlar isso também hoje, dinamicamente, por um status, mas enfim. Aqui, ó, total
total quantidade, total valor, são os totalizadores do orçamento. Então aqui já está dando a dica que tem performance de dado aqui, ó, tá? Aí quem é o cliente, quem são os itens, qual é a conta, qual é a tabela roteadora, porque aqui eu tenho uma tabela roteadora de dados por usuário, que inclusive eu trago todos os dados dos dashboards desnormalizados, tá, gente? E aí aqui também trago a lista de clientes, a lista de orçamentos e os rascunhos em questão e quais produtos foram cadastrados. Então, eu uso aqui uma tabela roteadora. Esse é um projeto de talvez 3 anos e meio, 4 anos atrás, tá? Muita coisa mudou para hoje, mas aqui tá excelente. Eu tô mostrando aqui, ó, daquela, sei lá, 3, 4 anos atrás eu já construí com uma coerência, né, para a gente fazer requisições mais eficientes, não usar do search for e esse tipo de coisa, tá? Bom, dentro do orçamento a gente tem os itens. E é aqui que começa a lógica que eu vou explicar lá para o nosso amigo Matheus. Então, a partir da tabela orçamento, eu tenho uma tabela derivada dela, uma entidade secundária, que eu chamo de orçamento item. Essa tabela eu vou copiar os dados do item em questão, justamente novamente para não incorrer, né, de alguém alterar os dados do produto e alterar todos os históricos de pedido. Eu vou dizer a qual orçamento pertence, a qual produto realmente está relacionado, qual é a conta e a tabela roteadora. E aqui tem 2 campos importantes, que aqui eu pego a unidade em questão do produto, qual é o valor da unidade, e aqui eu tenho a quantidade setada e então o valor total conforme quantidade que foi setada no orçamento em questão. Perfeito? Vamos agora ver como é que eu monto a tela em questão quando eu estou lá no... Deixa eu ver aqui. Novo orçamento. É essa aqui, ó. Então, como é que eu faço? Deixa eu dar um zoom out aqui, ó, porque a telinha é pequenininha, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Pronto. Tá. Eu acho que vai dar para ver, tá, gente? Se a resolução estiver ruim, pega uma lupinha, porque não tem como eu saber. Você não tá conversando comigo agora aqui para falar, Thiago, dá um zoom nisso aí. Não tem como eu saber, cara. É assim que eu vou ter que mostrar. Então, olha só. Aqui eu tenho um botãozinho, ó, para adicionar item. E aqui eu tenho um formulário de adição de item, que eu tenho 2 dinâmicas nesse formuláriozinho. O botão adicionar, que ele pega o item que foi setado no search box. Então, esse campo aqui é um campo search box, aqui, ó, dos assets. Então, olha lá, é um campo search box. Esse campo search box, você vai botar escolhas dinâmicas. Tu vai escolher lá a lista, que seria os teus produtos, certo? Mas na hora que tu adiciona, o que tu basicamente faz nele? Ó? Tu vai fazer o seguinte, tu vai criar um novo orçamento item. Pegando aqui, ó, olha, eu acabei de ver aqui que tá faltando aqui, ó, novo orçamento, olha que bonitinho. Então, o que tu vai fazer aqui, ó? Tu vai pegar e vai copiar todos os itens e vai criar o registro orçamento item. Logo que você fizer isso, você vai lá no orçamento em questão, esse que tu tá editando, e aí você vai alterar tanto os itens quanto a quantidade total e o valor total desse produto, desse orçamento. Depois isso aqui é só dinâmicas visuais. Mas, Thiago, como assim o orçamento já está aí no pop-up? Vou voltar um pouquinho o passo, então, para você entender. Aqui eu tenho diversas dinâmicas para chegar no novo orçamento. E todas as dinâmicas aonde eu tenho um novo orçamento, o que eu faço? Eu crio um novo orçamento, seto uma slug para ele, aí eu modifico, jogo ele no rascunho, e aí eu abro o pop-up do rascunho e carrego numa custom state esse orçamento criado, somente se o rascunho estiver menor ou igual a 0. Agora, ou seja, o relacional da tabela root, certo, do usuário, não tiver rascunho nenhum. Agora, se ele já tiver rascunho, é um pouco diferente. Eu peço para ele abrir um outro pop-up que ele identifica os rascunhos. Então, ó, se ele for lá na tabela root do usuário e encontrar que tem rascunhos lá, ele vai abrir o pop-up dos rascunhos de orçamento e aí ele vai resetar se tinha algum parâmetro lá e vai carregar presets lá no novo orçamento de forma zerada, para não ocorrer conflito. Aí o que acontece? Então, ou ele abre direto lá o pop-up, certo? De novo orçamento, que é esse aqui, ou ele vai abrir o pop-up de
rascunhos de orçamento, que é esse aqui, e aí tu vai escolher o rascunho e ao você clicar aqui no rascunho, ele vai abrir então o pop-up de novo rascunho para você continuar editando em questão, tá? Então, é assim que chegou lá. Bom, então aqui, né, tu pode chegar aqui nesse momento e dizer, pô, mas não tem o produto que eu queria colocar, eu quero cadastrar um novo produto. Então, tu vai clicar em cadastrar, e esse cadastrar aqui nada mais vai fazer que abrir em sobreposição a este o novo produto. O pop-up de novo produto. E aí você vai cadastrar, quando você terminar, ele tira e você continua ali editando o seu orçamento, tá? Então, basicamente é isso. Aí, toda vez que ele adiciona, né? Então, olha lá, ele cria, ele joga no orçamento. Então, se você olhar esse grupo repetidor que tem aqui embaixo, ó, tá? Ele tá puxando o da custom state desse pop-up, qual é os itens do orçamento em questão. Então, assim, fica tudo em tempo real, já vinculado no banco de dados, tudo certinho. E aí, se você for ver todos os campos aqui, ó, eles estão puxando lá, ó, a dinâmica do orçamento que está no pop-up. Então, olha lá, beleza? Então, é basicamente isso. Só que tu tem que tomar alguns cuidados quando você faz isso, porque você adicionou. Então, qual é o primeiro cuidado que você tem que fazer? Você tem que modificar o total de quantidade na tabela orçamento de itens e o total de valor. E quando você remover, você tem que fazer a operação inversa. Então, você vai modificar lá o total da quantidade, tu vai pegar o total de quantidade do orçamento em questão, vai diminuir a quantidade dessa linha do item, certo? E aí depois tu vai deletar o orçamento item. E aí, antes também de deletar o orçamento item, você vai modificar o valor da mesma ordem e tipo de como tu modificou a quantidade. Tu vai pedir para ele ler o valor que tem no orçamento atualmente, que está no custom stage do pop-up, e vai pedir para ele retirar o valor desse item em questão que você está deletando. Só que você tem que fazer isso antes de deletar. Senão, ele não consegue fazer essa subtração, porque tu deleta o item primeiro, ele perde as referências. Então é isso, é basicamente isso. É relativamente simples assim que você consegue fazer essa dinâmica de orçamento. Ah, mas Thiago, tem como eu aqui embaixo aqui botar um botãozinho de mais, por exemplo, sei lá, pegar esse botão de mais aqui, ó, e também colocar aqui para ele, sei lá, adicionar uma nova linha. Tem, você pode fazer isso aqui também, né? Então, ó, 50, 50, sei lá, e puxar aqui menos 60, né? Que ele vai cortar um pouquinho aqui, porque eu teria que botar um margin bottom aqui de 45, por exemplo, tá? E aí você pode fazer a dinâmica de adicionar novas linhas aqui. Só que aqui, então, ele puxaria sempre esse carinha abaixo desse. Aí toda vez que tu clicar aqui para adicionar, ele vai aparecer esse bloco embaixo. Vai ficar bem interessante a navegação também. Eu não vou alterar aqui esse projeto, porque ele está todo redondinho funcionando, né? Mas é assim que constrói, certo, Matheus? Espero que... Ó, 100 de e-mail, 100 de e-mail, tem uns errinhos aí na aplicação, depois a gente vai ver o que acontece. Vamos consertar, mas é dessa forma. Então, basicamente, o que você tem que fazer? Você tem que fazer o rascunho ser criado, jogar ele na dinâmica da tela. Cada item, você tem que ter a tabela orçamento e orçamento item. A tabela orçamento item vai guardar os dados reais, cópias do produto em questão no momento que ele foi adicionado, certo? E aí depois tu vai ter todas as dinâmicas de finalizar o orçamento, arquivar o orçamento, enviar para o cliente, enfim. Né? Lembrando que novamente, quando você adiciona o item ao orçamento, você tem que ir dentro da tabela orçamento e atualizar os seus totalizadores, tanto de quantidade quanto de valor. Se você remove o item, você tem que fazer a mesma coisa. Então, essa é uma das formas que você pode fazer no seu projeto para que isso aconteça de uma forma coerente, correta, performática e que... Olha que legal os recursos como foram criados. Se o usuário abandonar tela, perder conexão, acontecer alguma coisa no navegador, ele tem lá o orçamento salvo como rascunho. As intervenções são feitas direto na base de dados, certo? E para deixar mais seguro, você poderia fazer a tratativa de adicionar item pelo back-end workflow, para que pelo front não possam ser manipuladas quantidades e valores, por exemplo. Aí você deixa essa ação muito mais segura, sem interferência de um hacker ou de um inspecionador de navegador, que pode estar então ali manipulando os dados. Bom, gente, para finalizar, está aqui ao lado um aplicativo construído pela Digitals, ou pelo Thiago da Digitals, há praticamente 4 anos atrás, utilizando o Bubble, certo?
funcional até hoje. Inclusive, quando eu entrei nele, eu atualizei lá. Agora, eu não, né? O Bubble forçou a atualização dos workflows, né? Mas, Thiago, cadê a história da AI? Que AI que tu usou aí pra te ajudar aí nisso aí? Cara, eu usei AI da minha cabeça de memória. Brincadeira, gente. Não usei AI nenhuma, certo? Quando eu construí esse aplicativo aqui, eu acho que eu demorei uma semana para construir ele, numa época que a interface do Bubble era totalmente diferente, mas eu já tinha prática com isso, né? Enfim, não usei AI nenhuma para nada, que isso é algo que eu conheço de coros e salteados requisitos, então posso reproduzir ele por N vezes, tem uma facilidade com isso. É um aplicativo relativamente simples, né? Então não tem nada de muito complexo. Mas eu deixo aqui um desafio para você. Pega esse vídeo aqui, anota o escopo do que foi criado e vai lá no Lovable, pega lá o prompt dele e escreve. Eu quero que você me detalhe depois se ele fez duas coisas muito importantes. Primeiro, se ele criou uma tabela roteadora de dados, que aqui tem segurança e isolamento da tabela usuário com o roteamento de dados. Essa é a primeira camada que eu quero ver se o Lobo vai fazer. Mas não oriente ele. Não oriente ele. Não vale orientar. E por que não vale orientar? Porque isso aqui tá na minha cabeça, não tá na AI, não. Isso aqui eu sei fazer. Eu tenho certeza que a AI não vai ali de cara te oferecer isso. E outra coisa, eu quero ver se o Lovable, ele vai fazer essa segmentação de tabelas de dados, entendendo que o produto, quando está dentro de um orçamento ou de um carrinho de compras, ele tem que assumir uma outra entidade para, inclusive, guardar os seus dados históricos, né? E que quando alguém alterar os dados principais dele, não quebre toda essa cadeia de informação do futuro para o passado ou do passado para o futuro. Faça o exercício, volte aqui e comente, e aí você vai começar a perceber que, sim, as AIs são excelentes, mas se você não souber desenvolver, não souber desses detalhes e orientar ela da forma correta, dificilmente ela vai renderizar um projeto correto e funcional para você. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado desse Ajude um Dev. Se inscreva na comunidade gratuita. Nós também temos a comunidade Pro para quem quer um conteúdo muito mais profissional, de alto nível. Para você assinar, o link está lá na nossa comunidade free. O link da comunidade free está na descrição desse vídeo. Vem para o nosso ecossistema, que eu tenho certeza que você vai mudar de patamar no desenvolvimento de aplicativos. Até já!